eu estou estudando um pouquinho a Bíblia e eu quero dizer para você daquilo que está escrito em Atos, no capítulo 3, versículo 19. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Veja bem, então aqui a palavra que eu venho expressar para vocês nesta ocasião é arrependimento. Veja bem, é um sentimento ligado a uma ação comportamental errada praticada, sabe? Há uma escolha cujo resultado foi negativo. Etimologicamente, a palavra significa conversão, transformação e crescimento. Veja bem, conversão, transformação e crescimento. Portanto, o arrependimento gera renovação da mente. O arrependimento gera uma transformação dentro da nossa mente. É quando nós tomamos esta atitude, sabe, diretamente oposta. É diretamente oposta ao que se tinha antes, sabe? Do contrário, é apenas lamento, é apenas remorso e são esquivas ou desculpas. Mas nós preferimos o arrependimento, não é mesmo? Nós preferimos, eu prefiro. Então, o arrependimento, ele é procedido de tristeza, de culpa, ele é procedido de conscientização do erro, vergonha, humildade e vontade de mudar. Então, olha bem, vamos enumerar. O arrependimento, ele é procedido de tristeza, de culpa, de conscientização do erro, de vergonha, de humildade e vontade de mudar. Espiritualmente, existem dois tipos de arrependimento. O primeiro é aquele em relação ao pecado original que todo ser humano está condenado. Aquele pecado que todo ser humano nasceu. Que é o pecado que quando Adão e Eva pecaram, toda a raça humana foi condenada ao pecado que Adão e Eva praticaram. Então, veja bem, o que é que acontece? Acontece que o pecado original é só desfeito quando nós levantamos a nossa mão, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Eu digo, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ali, naquele momento que eu tenho essa confissão de fé, o pecado original que nós nascemos, que é aquele pecado de Adão e Eva, que foi toda a raça humana foi colocada dentro desse pacote, ali é desfeito, sabe? Este é um dos arrependimentos. Eu me arrependo. Então, este arrependimento, ele precisa de que todo homem tenha consciência. Compreenderam? E também tem aquele arrependimento que nós temos que ter em relação aos nossos erros cotidianos, aos nossos pecados cotidianos, porque nós cometemos. Então, eu também preciso de sempre estar pedindo perdão para Deus dos pecados do cotidiano. Entenderam? Entenderam? Então, em ambos os casos aqui, sobre o pecado original e também sobre os pecados do cotidiano, em ambos esses dois extremos, toda pessoa ela precisa ter humildade para reconhecer que nela há o pecado e precisa pedir perdão para Deus. Entenderam? Veja bem, a Bíblia ela vem assim repleta de lindas histórias de pessoas que se arrependeram. Davi, ele se arrependeu do adultério que ele cometeu, sabe? Depois também tem Mateus e Zaqueu, que se arrependeram porque eles eram cobradores de impostos e eles faziam trapaças, eles roubavam as pessoas, aumentavam, né, o valor do imposto. Também vem
Pedro, que negou a Jesus pouquinho antes da crucificação, e daí Pedro, ele se arrependeu e ele pediu perdão para Jesus, pediu perdão para Deus do que ele tinha cometido, do erro que ele tinha cometido. E depois vem Paulo também, que é um homem que perseguiu os cristãos, que mandava matar os cristãos. E depois Paulo se tornou, né, que era Saulo até então, mas daí por causa da condição dele, o nome foi mudado, porque é um costume, né, era lá um costume. Então foi mudado para Paulo, e esse homem se tornou um homem fervoroso, e nós nos espelhamos muito nos ensinamentos dele. Então, veja bem, de Gênesis a Apocalipse, aqui nós vamos encontrar sempre muitas histórias de seres humanos que cometeram muitos erros. Mas eles se arrependeram, mas eles clamaram a Deus e a vida deles foram transformadas. E é assim também que nós temos que ser. Sempre estar pedindo perdão para Deus pelos nossos pecados, a fim de que as nossas vidas sejam mudadas, sabe? Por reconhecer que eu sou pecadora e que eu preciso do perdão de Deus. Então, é preciso de muita humildade para reconhecer os erros e a vontade de mudar, e também essa confiança em Deus, para que por intermédio da palavra e da oração nós podemos eliminar os maus hábitos das nossas vidas, os vícios, os pecados, e para que tudo isso seja vencido. Então, o que define ou não o arrependimento é uma mudança. É a mudança e o quanto alguém ama a Deus. É isto que define o arrependimento. E a pessoa está disposto a mudar e a viver uma nova vida. Então, eu quero chamar você para uma mudança. Mude, a fim de que você possa estar vivendo em alegria, possa estar vivendo em paz e também ter um gozo pela salvação. Porque a pessoa que não se arrepende, ela não vai ter gozo pela salvação em Cristo. Então precisa haver arrependimento. Esta é a palavra-chave, arrependimento. E eu deixo para você esse recado no dia de hoje, extremamente importante. Arrependimento. Ok? Olha, guarda no seu coração essa palavra, ela é muito importante. Tá? Beijo.